Esse tópico ele fala sobre pontos de divergência entre tradições cristãs. Por que a diferença entre os cânones bíblicos católicos? Nós temos aqui uma Bíblia católica, tá? Esses irmãos nunca viram, não tiveram acesso, né? Nós temos aqui uma Bíblia católica. Nós temos aqui a Bíblia de... Nós temos a Bíblia do King James, de 1611. Então, nós temos aqui as duas Bíblias. E existem divergências, né? Então, por que aqui tem alguns livros, nessa Bíblia católica, nessa Bíblia cristã tem outros livros? Então, o catolicismo, o ortodoxismo e o cristianismo protestante têm divergências em seus cânones, né? Então, a pergunta é, por que há diferença entre os cânones bíblicos católico, ortodoxo e protestante? Irmãos, o que acontece? Vamos pensar nessa pergunta olhando para o nosso próprio cenário religioso. Hoje você tem algumas molduras, algumas denominações diferentes. Você tem batista, você tem assembleia, você tem presbiteriana, você tem metodista, você tem adventista. Vamos pensar de forma muito simples que o canon são estatutos que cada denominação ela estabelece na construção da sua identidade. Então, é difícil para eu dizer por que não houve um padrão universal de entendimento e de aceitação, porque cada grupo, e nós vamos precisar, com muita serenidade, mas também com muita maturidade, respeitar as decisões que cada grupo ele olha, ele enxerga, ele reconhece que esse ou aquele livro é inspirado, que ele vai fazer parte do nosso estatuto denominacional. Nós precisamos perceber, pensar que cada um teve seu critério. E aí é nesse respeitar dessas diferenças nós vamos precisar para entender que essas diferenças elas sempre existiram. Para os irmãos terem uma ideia, nem entre os 12 discípulos a gente teve muitas vezes, algumas vezes nós tivemos assim de forma muito clara ali nos escritos da Bíblia, a gente teve unidade entre eles. A gente teve pessoas ali que queriam ser um maior do que o outro, né? Um que queria que Jesus colocasse um dos filhos, um à esquerda, outro à direita. Você tem alguns discípulos que em algumas passagens bíblicas eles parecem saber quem é o maior, quem é o menor. Você percebe que existem momentos em que eles não acreditam, eles duvidam. Então, assim, são opiniões, são formações humanas, que nós vamos achar isso na história. E isso é importante a gente perceber e respeitando essas diferenças, pensar que Deus vai ministrar, Deus vai falar, Deus vai salvar pessoas em outras molduras, que não a minha vai salvar, porque Ele transcende os estatutos das nossas molduras. Deus, Ele transcende isso. Ele vai fazer algo tão extraordinário que você vai ter pessoas que serão salvas na igreja A, na igreja B, na igreja C, e talvez onde a gente menos imagina. Deus vai se fazer presente porque Ele não só transcende, porque o interesse dele é de alcançar as nações, né? Então, diante desse ambiente, o que nós estamos aqui trazendo em pauta é a construção do canon bíblico, tanto do Antigo quanto do Novo, mas não temos como bater de frente com outras molduras. Olha, nós não queremos que vocês adotem esse regime ou esse estatuto. Não, nós vamos precisar, mas ajuda a gente a entender e a respeitar a liberdade religiosa dos outros irmãos, das outras molduras, e quem sabe com isso a gente aprender a conviver com as diferenças, aprender a amar aquele que é diferente da gente, aquele que pensa diferente, a ser mais tolerante. E se você, em algum momento, a gente percebe que alguém está errando, você também poder, com a sua base de aferição, você ministrar, aconselhar, orientar, orar por alguém, né? Então, eu acho que é muito legal olharmos para essas divergências de estatuto, de canon, para que a gente consiga, então, caminhar de forma mais saudável, mais cristã.
Muito interessante essa fala do Paulo, mas a gente vive em uma sociedade, né, que se fragiliza, né, muito, tem essa coisa muito do preconceito, e porém o que está sendo feito aqui não é um preconceito, é um conceito, né? Nós temos um conceito, assim como a gente respeita, né, o conceito dos outros, e isso é muito bacana a gente ter esse entendimento que você tem o direito até de falar besteira, mas é seu direito, você tem que falar, entendeu? Então, você tem que acreditar até naquilo que você fala. Então, assim, a nossa posição aqui é de pessoas que têm um conceito e que quer levar para outros que têm esse mesmo conceito, né? Não é um preconceito. Então, a pergunta, a resposta é a seguinte, né? Que nós protestantes, né? E isso começou lá com o Lutero, né? Porque a igreja, sim, a igreja católica é a igreja, né? Mas ela naquele período, né, que a igreja se uniu com o Estado, ela um pouco aceitou algo que não estava, né, nos escritos, não estavam lá na lei. Então, a gente rompeu com isso, né? Através de Lutero e outros que fizeram com que a gente voltasse à igreja primitiva, voltasse ao primeiro amor, né? E aí, como protestante que somos, né, a gente tem muito amor às pessoas e a gente não fala isso com questão de briga, querendo arrumar confusão, mas com o conceito que temos, né? E nós consideramos úteis esses livros apócrifos chamados de deuterocanônicos, pseudos epígrafos, né, que são aqueles que as pessoas escrevem com nomes de outro. Por exemplo, escrevi um texto e disse que foi o Enoque que escreveu. Então, é pseudo, falso, né? E o deuterocanônico, Deuteronômio é uma repetição da lei, né? Então, o deuterocanônico é uma repetição do canon, né? Mas que a gente, quanto igreja protestante, nós ficamos com os mesmos textos que fica a igreja, né, convertida ao povo judeu. Entendeu? Então, são por conta desses textos. Agora, os ortodoxos acreditam também, né, como a gente, os samaritanos só ficam com os pentateucos, né, e essa é a diferença. No Concílio de Trento, 1546, são onde a Igreja Católica ela inclui os deuterocanônicos. E a gente tem um consenso geral entre os teólogos que isso não atrapalha a fé. Inclusive, o novo Papa eleito agora, Leão XIV, ele, num dos seus discursos recente agora, fala que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, quando você pega uma Bíblia católica, e você vai estudar a Bíblia católica, você vai achar lá Jesus como regra de fé e prática, como o único que pode ligar o homem a Deus. Com todo o carinho e respeito que nós temos à mãe de Jesus, e ela sabiamente, no primeiro milagre, que é o milagre de transformar água em vinho, ela fala: fazei tudo quanto ele vos mandar. Então, a igreja hoje, independente da moldura, ela precisa ter como base fazer tudo aquilo que Jesus manda. Então, dentro desse canon que nós, pós-reforma, nas igrejas protestantes, usamos, ele é validado durante todos os séculos anteriores. E aí a gente vem com os grandes reformadores, Martinho Lutero, que também, ao olhar, valida o mesmo canon que os primeiros reformadores validaram. Então, ele tem o cuidado de ir lá no grego, de pesquisar os manuscritos hebraicos, era um homem muito inteligente, versado nas línguas originais, e aí a gente tem toda essa história
mas mais é o que nos une do que aquilo que nos separa.